Vocês já perceberam que antes da pandemia era corrido, na pandemia a gente deu uma freada e parece que agora tá tudo corrido de novo? E tem horas que a gente olha e as nossas agendas parecem ficar cada vez mais cheias e os meses vão passando mais rápido. E quando nós tentamos nos reunir com amigos ou com família, a gente fica surpreso que a próxima noite que a gente vai ter livre é daqui um mês, daqui uma semana, daqui um mês e meio. Temos as atividades dos nossos filhos, os eventos da igreja, as questões do trabalho, as festas de aniversário, as férias. Nós programamos, planejamos nossa vida inteira, deixando pouco ou nenhum espaço para qualquer coisa que possa vir a nos oferecer realmente descanso ou renovo. Muitas vezes nós pensamos que o descanso significa ser preguiçoso. Muitas vezes eu me sentia culpada em parar. Parar para respirar um pouco, tanto que eu corria desde de manhã. Mas não, descansar significa que nós podemos simplesmente relaxar em casa e não fazer absolutamente nada. Embora talvez haja um pouco disso em nosso tempo de descanso, não é bem assim o tempo todo. O descanso, ele tem a ver com recuperação. É saber que quando nós estamos esgotados, exaustos, a gente precisa respirar fundo durante um tempo. É saber quais são os nossos limites e como estamos lidando com as exigências das nossas vidas diariamente. Para que os nossos corpos verdadeiramente se recuperem, nós devemos receber descanso abundante, o que inclui descansar bem à noite. E se nós nos encontramos cansados de uma forma regular, será sábio a gente parar e avaliar não só a quantidade de descanso noturno que a gente está tendo, mas também o período de tempo que estamos tendo. O descanso, ele tem a ver com refrigério. O descanso é aprender sobre o que nos faz realmente bem, aquilo que tira a nossa energia demasiadamente. É optar por incorporar atividades ou quietude que trarão momentos de refrigério em nossos espíritos. Se continuarmos a fazer coisas que nos esgotam, ao invés de nos encher, o refrigério nunca virá. Nós devemos fazer mais depósitos neste cesto do que retirar durante o tempo de descanso. O descanso, além de refrigério, ele tem a ver com renovação. É sobre experimentar uma profunda renovação em todas as áreas da nossa vida. É sobre passar um tempo com Deus de uma forma que sejamos espiritualmente renovados. Embora amemos fazer determinadas coisas que nos revigoram mentalmente, nós precisamos que os nossos espíritos sejam revigorados ao passarmos tempo com Deus a cada dia. Você já fez, às vezes, um devocional que você faz engolindo o seu tempo e parece que você fez e não fez nada? É essa forma que a gente faz no automático. Então a gente precisa realmente parar. Além de ser um refrigério, precisa ser uma recuperação e precisa ser uma renovação. Porque senão eu estou descansando de forma errada. Durante o tempo que a gente descansa, a gente precisa aprender a aprofundar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e incorporar as rotinas diárias que nos trazem hábitos saudáveis, modificar algumas coisas, retirar outras que nos sugam demais, que tiram demais a nossa energia no sentido de gastar demais o nosso físico. E às vezes eu posso mudar, eu posso equilibrar algumas coisas. E quando a gente vai fazendo esse tipo de coisa, a gente vai percebendo que aquilo que realmente nos faz bem é importante, eu devo manter, e aquilo que não nos faz bem não é importante, está me desgastando e eu tenho que retirar. A gente vai indo para um
para um caminho de eliminar aquilo que nos traz esgotamento mental, esgotamento emocional, esgotamento espiritual, físico. Antes eu achava que eu tinha que fazer tudo naquele dia e aquilo tinha que sair, eu podia estar bem, não estar bem, com dor de cabeça, com dor cólica, com desgaste mental, mas eu tinha que fazer. Eu aprendi que a vida não é assim, a gente é tão passageiro. E a gente é só passageiro, como diz a música, né? Prestes a partir. E eu não quero me esgotar mais. Então tem dias que eu planejo o meu dia, de manhã eu coloco ele na presença de Deus, digo, meu planejamento é aquele, mas que seja feita a vontade dele. E tem dias que não acontece nada daquilo que eu planejei. E tá tudo bem, tá tudo lindo, nada me tira mais a calma, a paciência e o amor pelaquele dia. E aí eu percebo que Deus envia pessoas para eu conversar, para eu falar, para eu lidar. Porque eu me coloquei na forma de estar diante da presença de Deus para fazer a vontade dele. E a vontade dele era aquela e não a minha. Então, às vezes a gente planeja e aí quantas vezes eu ficava atribulada, nervosa, irritada, porque o meu dia não tinha sido da forma que eu queria. Então, hoje, se eu estou cansada, eu paro. Se eu preciso de renovação, eu busco na minha área espiritual, no meu trabalho. Eu paro, eu tomo um café. Na minha área em relação à família, eu paro, eu faço uma oração, eu coloco aquilo realmente diante da presença de Deus, que eu falo, Senhor, está muito pesado de eu carregar. Em relação às minhas frustrações, eu coloco na presença de Deus. Se você é como eu, que consegue descansar, que consegue parar, que consegue equilibrar a sua mente, que continuemos assim. Mas se você não consegue, que parece que parar é algo impossível, coloque isso diante de Deus. Fala, Senhor, o que é viver realmente uma vida em abundância, Pai? É fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar e depois todas as coisas vêm sendo acrescentadas. Então, qual é a área da sua vida que hoje você precisa de mais descanso? No seu corpo, na sua mente ou no seu espírito? Ore. Anote a revelação que Deus vai te trazer. Porque Ele vai trazer. Quando a gente deseja, Ele trabalha a nosso favor. Muitas vezes eu tive a ponto de adoecer e Deus trouxe o renovo. Que Deus possa trazer também para você. Que você separe tempo também para descansar. Deus te abençoe.